que tem para colocar esses caras em campo e automaticamente continuar brigando para ficar bem posicionado dentro do Campeonato Brasileiro. É lógico que o Flamengo tem 2 competições, o Flamengo sonha com a conquista, com vaga de Libertadores, mas ele tem que trabalhar também com a possibilidade dentro da competição. Então, assim, o foco total do Flamengo, com certeza, são as Copas. O Flamengo tem um time, como o André colocou muito bem, mesmo o Dorival poupando alguns jogadores, pensando realmente em preservar, por exemplo, a Arrascaeta, que tem um problema de lesão, que deve ser um jogador que deve atuar pouco até as decisões, mas o Flamengo tem um elenco capacitado para, mesmo com algumas mudanças, continuar competitivo, continuar forte e pontuando dentro do Campeonato Brasileiro em busca dessa vaga por essa competição para a próxima Libertadores. Já as palavras de Dorival Júnior aqui no Sport Center. Começando mais uma rodada aqui de perguntas. Começo contigo, Fábio, da história do... Você falou do Dorival ter mudado, mais jovens entrando. Quando você vê um placar de um time que não vem levando muitos gols e ele leva 3... do ponto de vista prático, ok, a gente sabe que o time está mexido e isso poderia ser uma das consequências, assim, mas assim, o que do ponto de vista prático você viu que fez o Flamengo levar esses 3? Mais falhas defensivas ou mais mérito do adversário? Não, tem algumas falhas, tem a qualidade, por exemplo, o primeiro gol do Pedro Rocha, tem a qualidade do atacante, então ele ganha na força do Davi Luiz, né, ele opta em uma jogada um pouco de força e velocidade, ele tira o Davi da jogada e depois ele tem a tranquilidade de fintar o Léo Pereira e fazer o gol. Mas tem alguns movimentos que foram errados, né, Felipe? Assim, o Léo Pereira e o Davi Luiz, eles vêm muito bem nessa condição de titular, né? O segundo gol a gente já colocou aqui muito também, abaixo, né? O Léo Pereira, ele tem uma questão, uma dúvida ali com relação à disputa, ele deixa o atacante do Fortaleza fazer a finta, e aí ele, né, tem essa observação ali de rolar a bola para trás para chegar do pouco, o sinal de alerta, né? Então, assim, o primeiro gol, a gente percebe uma desarrumação do sistema, né? O Davi Luiz está dando um combate lá próximo do meio de campo, na beirada do campo, e aí o Pedro consegue a arrancada, sendo a área do Flamengo, né? Alguns arremessos laterais. Dorival. Já foi. Vamos lá. Chegou. Dorival Júnior, fale aqui no Sport Center. De não termos, né, alguns atletas, isso aí não pode ser considerado. É natural que do meio para frente nós tivemos praticamente os garotos da base, né, a exceção do Gabriel e os 2 volantes. No mais era um time ainda com 3 atletas aí que estão iniciando uma nova trajetória no profissional e isso aí nós não podemos também apenas considerar. Num todo, eu acho que nós tivemos bons e maus momentos na partida. Nós tivemos a partida inicialmente com algumas dificuldades no trabalho de infiltração, conseguimos corrigir isso, chegamos aos 2 gols merecidamente, tivemos outras oportunidades. No segundo tempo, quando nós tínhamos a posse e com isso estávamos com o jogo administrado até aquele momento, nós tentamos uma jogada por dentro, saímos erradamente, ocasionando o gol de empate. Depois sim, no final da partida, demos mole de novo. Algumas bolas levantadas na nossa área nos trouxeram dificuldades. E principalmente essa jogada última que acabou ocasionando o gol do Fortaleza. Te perguntar coletivamente também, individualmente, coletivamente o time conseguiu controlar muito bem o jogo do primeiro tempo até a primeira linha, participando muito desse controle, também buscando construir. Até que ponto isso mudou no segundo tempo? Pelo Felipe não estar ali, ou foi mesmo pela postura do adversário que conseguiu pressionar um pouco mais? E individualmente o número de erros crassos, como a gente fala, foi muito grande de muitos jogadores. A que se deve a isso? Ou não tem explicação? Realmente é da bola, foi o dia, enfim. Eu acho que o erro individual é o dia, é um momento, é uma situação. Ele acaba propiciando uma condição em que o adversário se aproveite. E queira ou não, foram pontuais. Foram erros, infelizmente, pontuais, em momentos oportunos. O final da partida, sim, nós sofremos um pouco desnecessariamente, mas sofremos, não seguramos mais a bola, não tínhamos mais a posse dela. E foram várias as bolas levantadas na nossa área,
até que em uma delas eles foram muito felizes e oportunizou aí o terceiro gol da equipe adversária. Mas eu acho que o erro, ele acaba acontecendo individualmente, ele acaba acontecendo e proporciona assim uma situação favorável em que o adversário acabou se aproveitando. Mas não era um fato que vinha gerando problemas para a nossa equipe em momento nenhum. O Flamengo já está com a cabeça na decisão das Copas, do Brasil, da Libertadores da América. Queria que você também deixasse uma mensagem para o torcedor que fica preocupado, porque são 2 derrotas, uma sequência começa a ser decisiva, vai entrar no sábado num mês completamente decisivo, que pode ter 2 títulos, mas que, por outro lado, pode ter 2 vice-campeonatos. Qual mensagem você deixa para o torcedor que começa a ficar preocupado com essas 2 derrotas que o time teve? Primeiro, até os 50 minutos do segundo tempo, nós estávamos dentro dos 3 campeonatos. Não é um motivo para se pensar dessa maneira e se colocar dessa maneira. Primeiro, nós estamos disputando todas as competições e a equipe vinha jogando muito bem. Vinha se superando pela falta de alguns atletas, mas vinha encontrando caminhos, vinha mandando na partida até aquele momento, com uma posse de bola interessante, que fazia com que rodássemos a equipe adversária a todo instante, infiltrássemos de um lado, do outro. Então, não tem motivos assim para falarmos, o torcedor está apreensivo em razão disso. Não, nós tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. Eu acho que é bom que se coloque dessa forma. Acabaram acontecendo, sim. E o torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. O Flamengo teve quase 70% de posse, Felipe. Então, assim, é a maneira como o Flamengo joga, né? O Flamengo gosta da bola, o Flamengo trata bem a bola, mesmo sem os seus jogadores principais. É uma forma que o Flamengo tem de jogar. Mas deu para o Fortaleza, em muitos momentos, a chance de criar jogadas mais perigosas. O Fortaleza, mesmo com essa posse do Flamengo, o Fortaleza foi o time que mais arrematou em gol, foi o time que mais buscou a possibilidade de vitória. Então, assim, a gente tem que entender o que o Dorival fala. Do meio para frente, era um time totalmente mexido, sem os seus principais jogadores. Isso faz diferença, mesmo um elenco qualificado, para um jogo desse tamanho, né, fora de casa, com o estádio cheio. Os jogadores do Flamengo, os principais jogadores, lógico que eles fazem falta. Verdade. Então, o Dorival pontuou muitas coisas que realmente aconteceram. Do meio para o final do segundo tempo, o Fortaleza teve realmente o controle, o Fortaleza buscou o gol, o Fortaleza circulou muito próximo da área do Flamengo. Se não tivesse acontecido o gol naquele momento, talvez o Fortaleza criou possibilidades para conseguir o terceiro gol mesmo assim. Então, assim, a vitória é justa. O Flamengo vinha com um time muito mexido do meio para frente, e isso contra o Fortaleza, nas mãos do Vojvoda, tem um peso muito grande. E o Dorival, ele fala que ele não abre mão do Campeonato Brasileiro. A gente já entende que ele não abre mão de uma boa pontuação, de se fazer bons jogos, de permanecer dentro de uma zona de Libertadores, mas que o foco a partir desse momento são as Copas. Eu acho que é importante, Felipe, só para terminar a minha observação, é que você vê a cobrança que já tem em cima do Dorival por bons resultados. Então, assim, para o Flamengo chegar tranquilo nas decisões, ele precisa jogar bem, ele precisa conseguir resultados para que o torcedor e a imprensa olhem para aquele Flamengo forte, aquele Flamengo competitivo, e que vai se manter até o primeiro jogo dessa forma se o Flamengo mais 3 jogos pela conseguir frente. Bons resultados também dentro do Campeonato Brasileiro, independente do time que o Dorival escale.